Olá, pessoal! Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Peridiária, e tenho a missão de ajudar os dentistas a multiplicar o seu faturamento através do Mapério Fácil. E eu faço isso através da disseminação de informações importantes sobre periodontia. E mais, segue aqui que a gente vai conseguir fazer decolar o faturamento do seu consultório, a gente vai conseguir melhorar muita coisa aqui para você. De hoje a gente vai falar sobre duas formas de tratamento, que daí tem um jeito mais fácil e tem um jeito mais complicado. A gente tem um jeito que não dá dinheiro e tem um jeito que dá dinheiro. Só para a gente não ficar mal entendido de que a professora Cristina quer fazer uma periodontia mercenária, quero arrancar dinheiro dos pacientes. Não tem nada disso. Mas, para quem sabe da minha história, tem aquilo de já ter vivido uma periodontia muito complicada, de não sei se você já passou por isso, mas de achar que periodontia realmente não é uma especialidade boa. Ou ficar na situação de que eu amo periodontia e faço periodontia porque eu amo. Ponto. Para calar a boca das pessoas. E ouvi na entrelinha de falar que periodontia é o lixo da odontologia, que você limpa a sujeira. Não sei se vocês ouvem essas coisas, tá? Mas às vezes periodontia tem. Ah, que periodontia enxuga gelo. Você vai lá, faz, não resolve. Ah, o complicado da periodontia, o paciente não se compromete, ele não volta. Todo esse tipo de situação eu consegui contornar. E esta é a proposta da aula de hoje. Tem dois jeitos de resolver, que é o jeito fácil e o jeito complicado. Hoje eu vou falar de uma coisa assim, bem fundamento, já bem caso clínico, e nesse bem fundamento, bem caso clínico, a gente vai acabar esclarecendo algumas coisas. Muito bem, periodontistas, escutem bem o que eu tenho para dizer, tá? Eu que quase desisti da periodontia também, como muitos, que a gente tem que, lá pelas tantas, a gente tem que tomar uma decisão muito clara na vida da gente. Ou a gente continua, ou a gente para. Ou a gente fica em cima do muro por um tempo. E em algum momento eu fiquei pensando, preciso encontrar um outro jeito, preciso encontrar um outro jeito. E para a periodontia tem o jeito fácil e o jeito complicado. Então, observem bem esse caso clínico para vocês verem o que tem. Isso aqui é uma doença periodontal, é bem típico de que às vezes o paciente abandonou o tratamento, começou a tratar um pouco, depois desistiu de tratar, e fica essa situação confusa mesmo, né? E tá de aparelho, outra coisa, o paciente perdeu o dente há muito tempo, tá com migração patológica, e inclinação de molares, os molarzinhos caíram, tombaram, e obviamente é um paciente de pouca condição, só que aqui, para quem tem bons olhos para ver, vai conseguir descobrir que isso aqui é uma situação onde o paciente ou fica com todos, ou ele perde todos, ou mais dia, menos dia, ele acaba perdendo todos os dentes. E para quem já faz pério há um tempo, o método tradicional é fazer assim, presta atenção. Primeiro você vai fazer uma raspagem supragengival, porque tem muita placa, muito cálculo, e a periodontia clássica, por muito tempo, ficou falando que a gente tem que instrumentar com instrumento manual, porque se não for com instrumento manual, você vai causar arranhamentos ou sulcos na superfície radicular, e que esses sulcos na superfície radicular vão piorar o problema, vão agravar, e por isso a gente vai usar instrumento manual e não vai usar um instrumento ultrassônico. E que o periodontista bom mesmo vai sentir na mão a remoção daquele cálculo. Aí, eu que já estou há muito tempo aqui na especialidade, vocês vão saber que tem gente que tem cálculo subgengival muito duro, muito duro. E alguns casos ficam na minha memória de tão duros que eles eram. E depois dessa primeira raspagem supragengival para conseguir melhorar o controle de placa, porque antigamente o que se dizia é que tudo era controle de placa, todo o objetivo do tratamento era conseguir fazer com que acumule menos placa. Então primeiro você faz supra e depois você separa por quadrante, anestesia aquele quadrante e limpa maravilhosamente cada quadrante.
e vai fazendo o alisamento, e o periodontista bom vai sentir na mão se você consegue deixar perfeitamente liso. E numa outra sessão, você escolhe o outro quadrante, começa na ordem, né, porque o periodontista bom, ele é organizado. Ele começa primeiro supra, segunda sessão ele vai fazer o primeiro quadrante, na segunda sessão vai fazer o segundo quadrante, depois na terceira sessão vai fazer o terceiro quadrante, e na outra sessão vai fazer o quarto quadrante. E depois a gente vai aguardar 40 dias, e 40 dias depois você vai fazer um novo periograma. Obviamente, você já fez um periograma na primeira sessão, e nesta primeira sessão você já viu as profundidades de sondagem, e depois você vai fazer a reavaliação para saber o que fica e o que não fica. E eu vou mostrar aqui desse outro lado, olha só para os incisivos centrais, para o lateral, para o canino, olha só como é que está a bateria anterior. Como eu falei, isso daqui é bem clássico, né, de paciente que começou a fazer o tratamento ortodôntico. Eu tenho o sonho de deixar os dentes bonitos, e neste sonho de deixar os dentes bonitos, às vezes o dinheiro não deu e abandonou o tratamento, mil coisas para acabar acontecendo do paciente sonhar colocar aparelho ortodôntico e não dar conta de prosseguir. E eu estou aqui para dizer que existe outro jeito de fazer o tratamento, que não seja fazer assim, porque isso demora demais, porque a gente faz de pedaço em pedaço, e depois a gente tem que reavaliar para ver onde vai fazer a cirurgia. Até que um professor Kirinen, ele resolveu que talvez um dos casos do insucesso do tratamento periodontal seja porque as pessoas acabam fazendo por pedaços, enquanto você raspa o segundo quadrante, o primeiro quadrante, ele é contaminado de novo, porque tem o terceiro e o quarto quadrante que eles não foram instrumentados ainda, e que as bactérias vão recontaminar aquele lugar. Então, o professor Kirinen, ele desenvolveu uma técnica chamada full mouth disinfection, que a gente conseguir raspar tudo da boca toda de uma vez só. E nisso de raspar tudo de uma vez só, ele acabou descobrindo que este tratamento é mais rápido e mais confortável para o paciente. Junto com isso, com as certezas da terapia periodontal não cirúrgica e ultrassônica, é que o ultrassom acaba riscando menos a superfície radicular. E fazendo tudo isso, eu preciso dizer que tem um jeito mais fácil de fazer pério. E que talvez você que esteja me ouvindo agora, você talvez não tenha um caso tão severo como esse, porque 80% dos casos não são casos severos, não são casos tão complicados assim, mas eles podem aparecer e que a periodontia pode ser mais fácil. Ela não precisa ser tão complicada da gente ficar instrumentando de pedaço em pedaço. Se você acha que a periodontia é demorada, é cansativa, complicada, que ela não dá dinheiro, é porque talvez você esteja fazendo esse método tradicional. E se você é clínico e quiser abraçar o 90% dos casos leves, 90% dos pacientes têm necessidades periodontais leves, 90%. E seria a oportunidade de você aprender um pouco mais de periodontia, porque muitas vezes o paciente gosta de você, quer ficar com você, mas você ainda fica na dúvida se sabe fazer um tratamento periodontal bem feito. Será que tá bom? Será que não tá? O ultrassom com Covid melhor não seria a periodontia tradicional? Você pode fazer do método tradicional e ambos os métodos funcionam, ambos. E hoje a gente consegue fazer outros protocolos de ultrassom. A gente tem 10 princípios para trabalhar com biossegurança e 10 princípios para você introduzir os conceitos de biossegurança na agregação de valor. Aí a gente vai usar os protocolos de redução de ultrassom, que são todos aqueles que a gente acaba usando na biossegurança. Você vai reduzir o volume de água, você pode fazer irrigação externa, obviamente todo mundo vai estar com EPI completo. Agora, se na sua cidade você tem picos muito crescentes de Covid-19, você pode se abster de fazer periodontia para proteção sua e da própria equipe. Você pode e deve espaçar o intervalo entre os pacientes para você ter tempo
do aerossol decantar, manter as janelas abertas para que você consiga fazer ventilar, mas seria mais ou menos assim: pessoal, agora a gente vai fazer tratamento de lesão de cárie, tá? Com instrumento manual, tá? Vamos tirar cárie só com cureta. A gente vai parar de fazer preparo cavitário, a gente vai parar de fazer prótese fixa por causa do aerossol. Então, hoje já não tem mais como ficar só pensando em fazer a periodontia tradicional, a não ser que você queira, tá? A não ser que você queira muito, a não ser que você gosta. Eu tô aqui para dizer que existe uma outra forma de tratar. A Health é uma marca que escreve H-E-L-S-E, lançou pontas de ultrassom que diminuem gigantemente a formação de aerossol. Isso vale a pena o investimento, porque a gente vai conseguir diminuir o aerossol, porque ele tem um inserto onde o irrigador do ultrassom ele passa na ponta. Como ele sai na pontinha, a gente consegue fazer com que esse aerossol seja diminuído. Nisso melhora bastante. Obviamente, ambos os modelos de tratamento funcionam. Pode fazer periodontia tradicional, porque o adrante ou persistente instrumentação manual pode fazer com ultrassom. E neste ponto, a periodontia parece bem dogmática, parece bem assim, igreja. Parece que ficaram doutrinando as pessoas para falar assim, gente, tratamento ultrassônico é para os fracos, tem que fazer instrumentação manual. Gente, eu tô trabalhando numa revisão de literatura para fazer postagens para vocês. E nessa revisão de literatura, eles começaram a trabalhar, a comparar a força da instrumentação. Por exemplo, a instrumentação manual, ela é sensacional para deixar a superfície radicular lisa. Ela vai fazer lisura desde que esse instrumento esteja perfeitamente afiado. E para afiar, você vai fazer mais ou menos 5 movimentos de raspagem e uma de afiação. Esse é um dos estudos. Então, assim, você faz 5 movimentos de raspagem, aí você vai longe do ouvido do paciente, vai fazer assim, e vai afiar. E existe um outro estudo que falou que não precisa ser 5 movimentos. Em 10 movimentos, você vai fazer 10 movimentos de instrumentação e depois você se afia. Isso é muito desconfortável. E você pode usar as curetas que têm uma longa duração de afiação. Essas são as curetas de último lançamento da Hufrid, elas são maravilhosas. Hufrid, depende do sotaque que você é portuguesa, tá? Não vem ao caso isso. E aí, você vai escolher algumas dessas coisas e essas curetas vão tentar durar mais o fio. O problema é que se você não domina perfeitamente a técnica de afiação do instrumento, pode ser que você esteja instrumentando com o instrumento rombo. Nessa instrumentação romba, ou você alisa o cálculo, e hoje já se sabe na ciência que não tem problema nenhum em alisar o cálculo, em brunir o cálculo, porque o importante é a gente manter aquela superfície radicular detoxificada, ou seja, melhorar o ambiente subgengival. Porque eles pegaram, em outro estudo, tá? Cálculo e fizeram a desinfecção do cálculo. Num, eles passaram PVPI. Em outro, eles pegaram cálculo, autoclavaram cálculo e colocaram dentro da bolsa periodontal. Para descobrir que não é a irritação mecânica do cálculo, mas sim as rugosidades ou as irregularidades que o cálculo acaba tendo, albergando micro-organismos gram-negativos que produzem lipopolissacarídeos, que são os mais inflamatórios. É isso mais ou menos que acabava acontecendo. Então, se o cálculo ficou liso, também tudo bem. O problema é que se o instrumento não está afiado, você tende a forçar mais com a mão. Nesse forçar a mão, você vai acabar com a sua mão, e nisso você pode causar riscos mais profundos na superfície radicular, e nisso de você riscar a superfície radicular, aí você danifica muito mais do que um instrumento ultrassônico. Para dizer que tanto faz, a literatura científica é claríssima em dizer que ambas as possibilidades são válidas, mas quem ainda insiste em ter esse dogma de dizer que, olha, a instrumentação manual que é a melhor, porque a outra é a pior, pensa bem, que eu quero dizer que tem 2 modelos de tratamento. Um fácil e outro complicado, um rápido, um devagar, um que não dá dinheiro porque demora demais.
E eu quero que os periodontistas ou as pessoas que curtam pério entendam que periodontia pode ser muito lucrativa, que periodontia, quando ela é lucrativa, o dentista vai querer fazer. E se o dentista quiser fazer, você vai conseguir ter mais pacientes vindo no seu sistema. É isso que você precisa entender. Olha só, eu anestesio toda a boca com anestésico tópico. Além disso, uso ultrassom em tudo, faço polimento, ensino a paciente a higienizar e reavalio. Muito bem. Gente, eu nunca usei anestésico tópico em toda a boca, tá? Vou pensar nisso. Porque geralmente o anestésico tópico ele tende a ir embora com a água, né? Vou experimentar, tá? Obrigada pela dica. E agora tem anestésico spray também. O único porém do anestésico tópico é que o anestésico tópico ele é de altíssima concentração. Então a gente acaba tendo um pouco mais de toxicidade, porque para ter absorção de mucosa, ele vai ter uma concentração bem maior. Mas entendendo que depois a gente acaba lavando com ultrassom, tudo bem, né? Olha só, paciente com implante no 16, gengiva fina na vestibular, reclama de dor, não tem bolsa, não tem sangramento. Sabe o que é isso? Isso é ausência de gengiva queratinizada, que faz com que a movimentação muscular, a margem gengival, ela se mexa e o paciente tenha muita sensibilidade. Ou seja, a ausência de gengiva queratinizada causa dor e desconforto à higiene. Isso me faz pensar em um outro estudo. Esse estudo eu não li, mas o professor Maurício de Araújo contou num congresso. Ele falou assim: a literatura científica ficou batendo na tecla o tempo todo, que uma faixa fina, que gengiva queratinizada não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. E implante, então, não faz diferença. Até surgiu um estudo que comparou o conforto, a higiene dos pacientes com gengiva queratinizada sobre os implantes e sem gengiva queratinizada. E chegou-se à conclusão que, depois que esse estudo chegou a ser multicêntrico, ou seja, em vários cantos do mundo, os escandinavos, que eles têm uma coisa muito firme e forte de fazer instrução de higiene, tem que escovar, tem que escovar, tem que escovar, tem que escovar, eles escovam mesmo com dor. Mas no Brasil, quando já se sabe que assim, nossa, que dói, incomoda, tem uma coisa errada, porque aqui dói, os pacientes tendem a parar de higienizar por conta disso. E é por isso que eu volto a falar, se tudo começa pela pério, o implante também começa pela pério. Antes de instalar o implante, a gente tem que prever que se passar por enxerto, vai acabar com a gengiva queratinizada. Se passar por implante imediato, depois do reparo, vai acabar a gengiva queratinizada. E que se fala na implantodontia hoje, que talvez a gente precisasse de um sobretratamento, um aumento maior de gengiva queratinizada para a gente conseguir ter sucesso, né? Enfim, tem o bomba vácuo e sugador adequado que não deixa o aerossol espalhar. Pois é, bomba vácuo, sugador adequado, específico para diminuir o aerossol, mais EPI, mais ventilado, mais ar-condicionado com filtro. A gente nunca vai estar 100% seguro, porque o Covid-19, porque o SARS-CoV-2 é um vírus de alta transmissibilidade. Tem gente que está se infectando em casa, mas no consultório, com todos os cuidados de biossegurança, você vai conseguir acompanhar isso, e nisso que você vai conseguir acompanhar, vai conseguir voltar mais seguro. E eu falo sobre esses 10 passos pela minha formação em microbiologia, me senti na obrigação de deixar esses 10 passos para você agregar valor à sua prática diária de biossegurança, para todo mundo estar trabalhando mais tranquilo. Falando nisso, olha só o que aconteceu, né? Ontem eu fui para o consultório e a auxiliar da ortodontia está afastada porque aí uma pessoa bem próxima, tá? Acho que a cunhada que cuida da bebê dela está positivo para a Covid-19, e como ela é auxiliar e a ortodontista é odontopediatra e ortodontista, então a ortodontista vai ficar 15 dias afastada, auxiliar da ortodontista vai ficar 15 dias afastada, porque está com Covid-19. Então, imagina, 15 dias sem auxiliar. E eu que sou periodontista, implantodontista, fiquei pensando assim, gente, se a gente perder, se a minha auxiliar pegar Covid-19, ou se eu pegar, nós vamos ficar 15 dias. E 15 dias é um período estimado, porque antes do retorno ao trabalho, tem que fazer o exame, e esse exame tem que ser o PCR, que vê a carga viral. Porque o exame de sangue, que vai ver a quantidade de imunoglobulinas, vai ver a imunoconversão, para ver se você produz anticorpos de defesa ou não
mas não vê se ainda está infectante ou não. Mas alguns estudos estão dizendo que, olha, até 25 dias depois você ainda está liberando partículas virais. Então, olha só a importância da gente conseguir fazer todos os cuidados de biossegurança. Não adianta dizer que, eu vou estar 100% seguro. Ninguém vai estar 100% seguro, como disse lindamente o professor Consolaro. Quem tiver muito medo de trabalhar, é melhor ficar em casa. E mesmo em casa não está isento da possibilidade. E que com tudo isso, a gente precisa estar atento que é altamente transmissível, a curva ainda está ascendente em todo o país, e o que a gente precisa ainda é achatar a curva, porque as UTIs estão se enchendo e tudo mais. Cada um precisa fazer a sua parte, e a nossa parte é acabar cuidando, né? Enfim, só faço com ultrassom, que é bem mais fácil, é bem mais rápido, poupa o tempo clínico. Poupa o tempo clínico, poupa a fadiga. Quem é periodontista de longa data, como eu, sabe o que é passar o dia inteiro instrumentando manualmente e terminar o dia com as mãos destruídas. Só que não basta fazer ultrassom, tá? Não basta. Porque este é um dos princípios de uma periodontia lucrativa. E mais uma vez, não falo de uma periodontia lucrativa sob um ponto de vista mercenário, para dizer que, olha, que quer fazer uma periodontia e quero arrancar dinheiro dos pacientes, de maneira nenhuma, mas uma vez que eu ensine uma periodontia lucrativa, isso vai ser mais atrativo para o dentista fazer, e eu falo dessa periodontia de todos os dias para os 90% dos pacientes que têm problema periodontal muito leve, incipiente, para quem precisa de pério, tá? Todo mundo que tem uma gengiva inflamadinha, inflamou, precisa de uma intervenção periodontal preventiva. Quem tem cálculo supra ou suba, precisa de uma intervenção periodontal preventiva. Quem usa aparelho ortodôntico, 100% dos pacientes ortodônticos, eles sangram. Por quê? Porque a movimentação ortodôntica é uma inflamação fisiológica e se soma a quantidade de biofilme dental. E nessa história vai ter muito sangramento, muita inflamação, e nesse muito sangramento, muita inflamação vai acabar ficando com risco de cárie, com risco de perda óssea ou perda de papila. Se esta inflamação e esse sangramento for no adulto, a chance é que acabe tendo um sangramento gengival, uma inflamação lenta, crônica, que quando tirar o aparelho fica com black space no término e o paciente vai ficar bem aborrecido porque você deixou com black space. Esse é um problema. E eu diria assim, quem é ortodontista que está me ouvindo tem que entender do periodiária, senão você corre o risco de ter pacientes muito insatisfeitos. Se você é clínico geral, recém-formado, eu sugeriria que você fizesse uma parceria com os ortodontistas para dizer, ortodontista, eu sei que você curte orto, e eu quero que você tenha tranquilidade e eu quero oferecer para os seus pacientes de orto a possibilidade de fazer um programa de manutenção preventiva. Gente, fala para a mãe desse adolescente que você não precisa brigar por mais controle de placa, porque eu vou te colocar num programa que isso funciona. Já pensou? Você, mãe de adolescente, vê um dentista e fala assim, mãe, fica tranquila, eu vou educar o seu filho nesse aspecto. Você fica só com aquilo que é da sua incumbência mesmo, tá? Educar de casa, os valores morais de casa, isso é de cada pai e cada mãe. Mas você tira uma carga da mãe. Ou se o paciente é idoso, tem cárie radicular, é diabético que está crescendo, a oportunidade de oferecer a tranquilidade que você não vai ter problema, não vai ter risco de cárie radicular, que não vai ter risco de outros problemas. E mais, se você é implantodontista e está me ouvindo, todos os seus pacientes de implante, todos os nossos pacientes de implante, têm a chance de ter mucosite ou periimplantite. Se isso não entrar num programa de manutenção preventiva, essa mucosite, essa periodontite vão cair num abacaxi, num problema na mão de alguém. E nesse alguém o paciente vai pensar que você não tratou direito. E como você não tratou direito, eu vou no outro dentista porque eu estou insatisfeito com o tratamento. Mas se você é cirurgião e você não tem tempo de tratar ou não gosta de fazer prevenção, você, implantodontista, cirurgião que está me ouvindo, pega esse aviãozinho e compartilha essa live
com quem você com quem te encaminha, com quem é clínico, com quem curte pério, para poder entender dessa metodologia pério-diária que a gente consegue fidelizar e fazer com que esse paciente fica. Eu tenho entendido cada vez mais claramente que a gente precisa fazer aquilo que ama. E aquilo que a gente ama precisa e merece ser muito bem remunerado, porque o dinheiro é a máquina que roda a empresa, o consultório empresa. Tá sem ficar numa periodontia muito romântica de que, ai, que eu faço isso por amor, amor não paga as contas. E de repente, assim, mesmo por amor, você tem um amor para os seus filhos, precisa pagar a escola para os seus filhos, precisa ter uma renda. Então, por amor a você, faça uma coisa muito bem feita para você e para o seu paciente. Então, se você é ortodontista, curte orto, está com a agenda cheia, compartilhe esta live com alguém ou com a sua equipe de clínicos para que eles entendam e todo mundo trabalhe em equipe. E se você quiser manter os pacientes circulando por dentro da sua clínica com uma metodologia de manutenção periodontal que funciona, tem que se ligar no periodiária. Porque o maior problema é a gente começar a fazer uma periodontia e aí faz o tratamento periodontal e depois o paciente não volta nunca mais. E depois ele não volta, e depois o paciente de manutenção preventiva não volta, e tudo aquilo que você investiu para captar o paciente foi embora. Eu falo assim, essa é a teoria do balde furado, tá? Você é dentista, faz maravilhosamente muita coisa, numa altura dessa já deve estar investindo em captação de cliente, aí você tem um balde, nesse balde tem uma torneirinha que enche de paciente novo no seu sistema. Só que você tem um balde furado aqui, o furo do balde é quando termina o tratamento, então entra o paciente e termina o tratamento, entra o paciente e termina o tratamento. Aí depois que termina o tratamento, acabou, tchau, tchau doutora, tchau doutor, amei seu tratamento, te adoro, até o próximo problema que eu tiver. Quando ele fala isso, você está vendendo periodontia curativa, odontologia curativa, e você vai estar sempre tendo que investir na captação de novos clientes. Se você tiver um bacião debaixo desse balde, que vai, assim que termina o tratamento, você tiver já isso tudo, todo esse pessoal do bacião, da manutenção preventiva, esta manutenção preventiva vai manter de uma forma linda e correta, né? Vai manter o paciente feliz, num processo de manutenção preventiva, sem ter problema, sem ter doença, lembrando de você, sabendo que ele curte você, que ele gosta da sua clínica, e o dia que ele precisar de um implante, ele vai, e o dia que ele precisar de uma lente de contato, ele entra no tratamento, o dia que ele lembrar do vizinho, do colega, do marido, ele vai e volta. Periodiária é falar sobre uma periodontia maravilhosa, de uma periodontia fidelizadora, que o paciente adore. E é uma pério básica, diária. E outra coisa que a gente tem que fazer é aprender a fazer um tratamento na metade do tempo clínico. Para quê? Para que isso encaixe no convênio, para que sobre tempo para você conversar, que é a conversa que vende o pacote de manutenção preventiva, que é a conversa que agrega valor ao seu tratamento. E que, na metade do tempo clínico, para você parar de ter o maior prejuízo, o maior ralo de dinheiro da periodontia ou do tratamento periodontal, que é o tempo clínico, né? E é isso aí que a gente tem que acabar fazendo. Bomba para 4 consultórios, só uso em 2, a Davi vendia. Mandei imprimir um sugador especial. A gente vai falar em reduzir aerossol, porque o ultrassom não vai conseguir eliminar tudo. A gente não vai eliminar o ultrassom, mas a gente consegue reduzir gigantemente. A gente diminui a contaminação ambiental e a gente consegue diminuir a quantidade de aerossol. E não tem só uma possibilidade, tem várias. Prof, me tira uma dúvida. Apenas uma sessão de terapia periodontal boca completa, mais tempo, depois começa a surgir novamente a microbiota periodontopatogênica? Sempre vai surgir a microbiota periodontopatogênica. Sempre. Qual é o objetivo da terapia periodontal? O objetivo é conseguir equilibrar o ambiente subgengival. Se o ambiente subgengival estiver equilibrado, tá tudo certo. Qual é o segredo ou o diferencial do método periodiária? A gente consegue recorrência, a gente consegue que o paciente volte. Ele vai voltar sempre e mais. Ele não vem amarrado. Me perguntaram assim, professora, você faz um contrato? Faço contrato de prestação de serviço e faço termo de consentimento. Mas ele não vem porque ele assinou um papel para mim. Ele vem porque ele se convenceu. E ele se convenceu porque eu falei de uma forma tão plausível, tão compreensível, que ele se convenceu. Sempre vai ter. E é por isso que os tratamentos periodontais falham.
Porque quando a gente não tem essa clareza da resiliência do biofilme dental, parece tão lógico a gente pensar assim, olha, raspei, 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 fiz aquela raspagem linda e maravilhosa, depois volta, cheio de placa, cheio de cálculo. Se a gente tiver na cabeça que doença periodontal é igual cárie, que a gente vai lá, tira o buraco, tira a cárie e coloca e acabou, não é isso. Não é isso. Se você pensa que doença periodontal é igual uma gripe que vai curar sozinha, que vai ter um xarope, que vai ter um remédio e ela vai passar, ela vai até ter uma remissão, mas ela vai ter uma exacerbação. E que doença periodontal é um desequilíbrio de microbiota. É uma coisa que vai estar sempre voltando. Seria mais ou menos como o chulé. O chulé é um desequilíbrio microbiano no pé. Por quê? Porque a gente tem bactérias no corpo todo. Qual que é a prevenção do chulé? Tomar banho, lavar o calçado, manter os calçados arejados, para que você não tenha um crescimento excessivo das bactérias que causam um odor característico. E que, quando as pessoas usam ou o mesmo calçado ou calçado repetidamente, aumenta o risco, aumenta a chance, porque você tem mais como crescer aquelas bactérias naquele lugar. Gente, conta essa história do chulé pro paciente, tá bom? Ele entende. E aí, qual que é o tratamento? Tratamento é esse tratamento, para a gente conseguir controlar as bactérias, tá? Vai passar talquinho antisséptico, para manter seco. No ambiente seco vai ter menos bactéria, vai ter menos cheiro, vai fazer higiene. É a mesma coisa na boca. Agora, é a mesma coisa que falar assim, escuta, tem um tratamento para chulé para tomar? Tem um remédio? Não, não tem. É chulé. Ah, tem um pozinho, tem um talco diferenciado para o chulé? Não tem. Se não tomar as outras medidas, como trocar o calçado, manter arejado, limpar as meias, não tem. Tomar banho. É por isso que a gente tem que contar essas analogias da doença periodontal para a gente não ficar pensando de que porque raspou tudo, acabou. Não, não acabou. Doença periodontal não é isso. É igual chulé. Doença periodontal é igual caspa. Tem um remédio mágico para a cura da caspa e que você nunca mais vai ter se você não tomar mais os cuidados? Tem cura para caspa sem tomar banho? Tem remédio para caspa sem tomar banho regularmente? Sem lavar o cabelo regularmente? E é isso. O que é a caspa? É um desequilíbrio. E a gente começa a tender a ter mais micro-organismos fúngicos na cabeça ou um desequilíbrio na quantidade de sebo, de gordura na cabeça. É isso. É um desequilíbrio. E é por isso que, em se tratando de desequilíbrio, a gente tem que tratar o desequilíbrio como desequilíbrio, como uma terapia para o reequilíbrio. Esta é a filosofia periodiária. A gente não trabalha com. A gente não é polícia para cálculo, a gente não é polícia para controle de placa, a gente não fica falando, você teve esse negócio aqui, porque não escovou os dentes direito? Isso não funciona. A gente precisa pensar em outras coisas, né? Vamos lá, as últimas perguntas. Pior aplicar anestésico, pois é metabolizado pelo fígado. Tenho 37 anos de periodontia e posso lhe assegurar que o meu diferencial é minha raspagem. Que bom, que bom. É isso aí. E quem faz uma perio muito, muito, muito bem feita consegue ficar com esse paciente por longa, longa, longa data, tá? Periodiária é uma outra possibilidade, é um convite. Professora, o que passar para essa paciente com gengiva fina? Vai passar por um periodontista, porque precisa de um enxerto gengival, tá? Antes do implante, observar o fenótipo fino menor que 2, fazer um enxerto. É norma? É isso aí. A implantodontia também começa pela pério, né? Desistir de auxiliar. Desistir. Tenho todos os tipos de abridor de boca, Gig, coloco tudo que você precisar nas bancadas, para não precisar abrir gavetas. Gente, eu tenho aluno periodiário que não tem auxiliar. É um modelo de negócio que não precisa, um modelo de negócio consultório, tá? Sem auxiliar. E isso funciona. O que é ruim é fazer outras especialidades que precisam de auxiliar e você não tem auxiliar. Mas se você faz a pério e vive de pério, talvez não precise de auxiliar mesmo. E isso torna a periodontia mais lucrativa, porque você diminui gigantemente o custo. E se a periodontia é lucrativa, ela é atrativa para os profissionais.
Esta é a proposta do período diária. São inúmeras possibilidades. Não ter auxiliar é uma delas. E diminuir o tempo clínico é a maior delas. Porque o maior ralo, o maior ativo, o maior consumo, o recurso mais consumido, tá? Tem recurso material, tem recurso financeiro, tem recurso humano e tem recurso tempo. O recurso tempo é o mais consumido pela periodontia. Propósito do período diária é reduzir o tempo clínico. E, se puder, passa o modelo dos seus abridores, um adaptador de boca. Manutenção preventiva é ótimo, tem uma área de escovação. Eu trabalho junto com o ortodontista e temos esse cuidado que diz respeito à saúde periodontal. É muito gratificante ouvir do paciente: doutora, nunca fiz uma limpeza igual a sua. Isso. Escuta, parabéns. Este é um dos indicadores de sucesso. Você acabar ouvindo assim: nunca fiz uma limpeza igual a sua. E quem consegue fazer isso tem muito resultado. Lava bolsa com soro e tetraciclina. A lavagem, a irrigação subgengival é uma questão ainda controversa, tá? Não faz grande diferença. Eu particularmente, minha experiência clínica é que ele consome mais tempo clínico do que dá resultado clínico. Por isso, opto por não fazer. Mas são possibilidades de tratamento. A tetraciclina, ela é um bacteriostático. A ação da tetraciclina é assim: ela entra dentro da bactéria, ela atua dentro da formação de proteínas em nível de ribossomos e ela vai paralisar a formação de proteínas. E como ela paralisa, a bactéria morre porque ela não consegue mais formar compostos para ela própria dentro da sua maquinaria de construção. Então, ela é um bacteriostático e ela paralisa o crescimento das bactérias de dentro para fora. Enfim, primeiro a tetraciclina tem que entrar dentro da bactéria para depois paralisar o crescimento. Acho menos bom porque ela não mata as bactérias, acho menos bom porque precisa de um tempo para ela conseguir absorver, e acho menos bom porque toma menos tempo clínico. Havia alguns estudos de melhoria da formação de fibras colágenas com o uso de doxiciclina ou de tetraciclina. Hoje se fala pouco disso, porque não é mais tão relevante. A clorexidina, ela é um antisséptico que elimina bactérias por contato. Se for escolher entre tetraciclina e clorexidina, a clorexidina é mais interessante, porque por contato ela já elimina. Mais interessante também, com resultados promissores, é a terapia fotodinâmica. Tem muita coisa para irrigação subgengival. Particularmente, uso muito pouco, porque eu consigo resultado sem isso. Lembra, na filosofia periodiária, a gente trabalha para redução de tempo clínico e para otimização de resultado. Não estou dizendo que isso não funcione, mas eu não faço porque isso consome tempo clínico, tá? Dente com mobilidade pode voltar ao normal sem mobilidade? Pode, mas é um tema tão comprido, que eu vou sugerir que você entre no feed do IGTV, que eu tenho vários casos de mobilidade dessas lives das 7h30, tá bom? É a maior gratificação, isso significa que você é um grande diferencial, mas você não é um dentista mais nesse mundo. Possivelmente quando você acaba mudando a vida do paciente, né? EDTA na pele, vantagem e desvantagem, EDTA é um quelante. Sendo um quelante, ele tem a função de reduzir a smear layer da superfície radicular. E com isso, a gente consegue uma instrumentação. De fato, eu usei EDTA por muito tempo, na instrumentação manual, porque a gente conseguia um alisamento radicular superior. Qual a desvantagem do EDTA? Tem que manipular, no manipulado vence rápido, e como ele acaba tirando o cálcio da cascata de coagulação, sangra para chuchu. Como sangra, você tem dificuldade de manter aquele EDTA no lugar e tem que ficar reaplicando. Enfim, como muita coisa mudou na periodontia, principalmente em relação ao conceito de alisamento, não uso mais, porque a proposta da perio atual não é mais o alisamento, mas o objetivo da terapia é modificar o ambiente subgengival. E na filosofia periodiária a gente trabalha demais com equilíbrio microbiano, incluindo do ambiente subgengival. Se vai ficar perfeitamente liso, não é o EDTA que vai fazer a diferença. E se você faz de um jeito, de outro, todos são válidos, tá? Principalmente se você tem resultado clínico, não estou questionando, é inquestionável isso.
Quem tem resultado, tem resultado. Eu também tenho resultado, mas eu tenho resultado em menos tempo clínico e ensino isso. E que, se você quiser continuar usando, pode acabar usando. Mas nenhum estudo deixou de lado o papel da manutenção preventiva. Você pode obter um resultado lindo, sensacional e maravilhoso, independentemente do método que você utiliza. Não sou eu que estou falando, tá? Literatura científica de alto impacto, em revistas de alto impacto, todos os métodos funcionam, mas os métodos funcionam desde que se consiga manutenção preventiva. E é aqui que a periodiária pega pesado, tá? A gente precisa que o paciente volta e a gente consegue amarrar esse paciente num esquema de manutenção preventiva. Seja você clínico geral, seja você especialista, a gente pega o paciente e fideliza. Fideliza através de uma periodontia de altíssimo nível, diferenciada, que cabe no convênio, que cabe em qualquer consultório, que cabe também para a vida do recém-formado ou do clínico geral, de forma que você consiga entregar muito resultado. Então, não importa qual método que você usa, funciona. E outra, tem outra revisão de literatura que está dizendo, nessa revisão de literatura, chama Revisão de Literatura sobre Terapia Periodontal de Suporte, que é o nome técnico para manutenção preventiva. Eu não chamo de terapia periodontal de suporte, que eu acho um nome mega feio. Oi, paciente, hoje nós vamos fazer uma terapia periodontal de suporte. Hoje você entra na terapia periodontal de suporte. Então, é um nome muito feio. Então, eu chamo de manutenção preventiva, que é o nome que eles dão para os carros, tá? Pode dar o nome que você quiser, clinicamente, para o seu paciente. Pode dar o nome, o apelidinho que você quiser. Limpezinha não, porque fica muito igual a todo mundo. É uma manutenção. Ele entra na manutenção. É a manutenção que faz diferencial. Então, não importa. Se você curte instrumentação manual, se você curte ultrassom, se você faz full out, se você não faz full out, se você não anestesia, se irriga, se não irriga, não importa. Se você tem resultado, tá tudo certo. Estou com uma paciente gestante com gengivite gravídica. Prescreva algum medicamento? Não. Outra coisa, Maria de Fátima, entra no IGTV e olha lá nas palavras-chave. Eu já postei coisas sobre gengivite gravídica. Procura lá que tem, tá? Tenho inúmeros casos clínicos, mas não prescreve nada. De todo o coração, eu desejo sucesso para você. Porque se você, dentista, tiver sucesso, o seu paciente vai também ter os dentes na boca. Porque aquilo que não for azeitado por remuneração e faturamento não tem sustentabilidade. Amor não sustenta a periodontia básica. Eu quero que você tenha sucesso na pério básica, inclusive financeiro. Independente de você ser periodontista ou não, cada um faz dentro daquilo que você possa fazer. E que então, através de você, a gente consiga resultados no seu paciente, tá? O problema da pério não tem oportunidade de atualização. Tem pouca oportunidade, tem pouca palestra desta pério básica de todo dia. Para conseguir saber isso, tem que se atualizar. Essa é a minha missão no Periodiária. Quero traduzir a ciência para vocês, tá bom? Não precisa ser periodontista para fazer o curso. Inclusive, os que mais se beneficiam de tudo isso são aqueles que são clínicos, porque você vai conseguir fazer uma odontologia para o clínico geral, né? Para o seu paciente. Enfim, queridos, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Queridos, eu que agradeço. Muito obrigada. Grande abraço. Até mais.